1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. E quando o pastor Reiner mencionou o texto de Apocalipse, quando ele falou uma palavra-chave ali, o Senhor me fez tremer mais ainda. Quando ele disse que aquele que tem a chave de Davi, esse abre portas e ninguém fecha. Mas eu quero te dizer que quando ele fecha, ninguém abre também. Ele abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Essa é uma noite onde portas serão abertas. Mas essa é uma noite também onde portas serão fechadas. E você vai entender muito bem o que o Senhor fala aos nossos corações nessa noite. Pode permanecer sentado. Ouça o que diz a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Sentindo que se aproximava o dia da sua morte, Davi ordenou seu filho Salomão, chamou-o e lhe disse: eis que o tempo em que eu devo seguir o caminho de todos os seres humanos está próximo. Portanto, eu digo a você, meu filho, seja forte, seja homem, obedeça a tudo quanto o Senhor, o teu Deus, exige, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Amém, Jesus. Espírito de Deus, que estás aqui, que se move neste lugar, que está em nós, que conhece as intimidades, as particularidades de cada um de nós. Melhor, Senhor, do que nós mesmos, pois conhecemos pouco do nosso passado, conhecemos, Senhor, pouco do hoje, porque ainda não terminou, e não conhecemos nada do amanhã. Mas o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo vê. E nessa noite o Senhor está olhando para a necessidade de cada coração. Vem e fala ao meu e aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando nós falamos a respeito de personagens da palavra de Deus, eu sei que cada um temos os nossos favoritos, aqueles que nos inspiram, aqueles aos quais nós gostamos de estudar sobre eles e de falar, e são os nossos heróis, né? Os heróis da fé, os heróis que a palavra de Deus nos apresenta. Quando eu falo de Davi, eu sei que se para cada um que eu aqui perguntasse, quando falamos a respeito de Davi, na mente da grande maioria viria, e talvez você comentaria e contasse até com detalhes o fato na vida de Davi, quando ele enfrenta com quem? Com Golias, com certeza. Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Mas eu quero te chamar a atenção nessa noite algumas questões especiais na vida de Davi. Quando nós falamos a respeito de Davi, nós podemos ressaltar o ministério apostólico e profético na vida de Davi. Vemos claramente dentro da palavra de Deus manifesto. E eu olho para Davi e eu começo a me lembrar de um pequeno menino. De um menino com os seus primeiros anos de vida. O menino que começou a ter experiências grandiosas na sua intimidade com Deus. Muitas vezes nós procuramos participar de grandes cultos, de grandes eventos. Não que isso seja condenável de forma nenhuma. É lindo, é maravilhoso. Mas muitas vezes julgam-se e acreditam que Deus está nos grandes movimentos, nos grandes templos. Sim, Ele pode estar e Ele está em todos os lugares. Mas não é somente nos grandes, nos maiores, nos imponentes. Não, Deus está onde tem um adorador. E onde há um adorador, as coisas extraordinárias acontecem. E adorar é algo tão tremendo. A Bíblia nos fala a respeito de adoração.
Adorar é nós reconhecermos quem Deus é, independente de nós sermos abençoados ou não. Adorar a Deus é você reconhecer que Deus cura quando você está doente. Adorar a Deus é você reconhecer que Deus provê quando está te faltando tudo. Adorar a Deus é você reconhecer que Ele é vida quando você está diante da morte. Adorar a Deus é você reconhecer que Ele é alegria, que Ele é amor, quando tudo ao teu lado, ao teu redor, parecem lágrimas, parece tristeza. Adorar a Deus é algo extraordinário, é reconhecer quem Ele é. Por isso que a Bíblia diz que os anjos adoram ao Senhor. Os céus é lugar de adoração. Os anjos se prostram diante dele e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele é santo, Ele é digno de toda adoração. E eu vejo Davi como um adorador, como alguém que aprendeu a adorar ao Senhor. E eu vejo Davi, quando tudo começou, a grande história de Davi, quando tudo começou na sua vida, foi no momento de intimidade com Deus. Foi no momento onde ele estava no anonimato. Ele não era o irmão mais velho, ele não era o famoso, ele não era o imponente, ou ele não era o maior, ele não era o mais belo, ele não era aquele que tinha privilégios dentro da sua casa, mas ele era o adorador, lá na intimidade, lá onde ele estava, cuidando do rebanho doméstico de apenas 8 ovelhas, que era da sua família, o rebanho doméstico da sua casa. Eram 8 filhos de Jessé. Então, cada um tinha a sua ovelha de estimação, e ele cuidava, Davi cuidava. E a Bíblia nos fala algo tão extraordinário na vida de Davi, que eu quero que você nesta noite preste atenção e grave muito no seu coração. A Bíblia nos fala que chega uma certa situação onde Davi estava cuidando, pastoreando, amando e adorando a Deus por onde ele estava, naquela situação onde ele estava. Ele era um adorador. Diz a palavra que vieram animais selvagens. A Bíblia nos fala a respeito de uma situação que foi um leão a atacar as ovelhas que Davi estava cuidando. E sabe o que Davi fez? Quando aquele leão foi e abocanhou uma das ovelhas que era de responsabilidade dele, a Bíblia nos fala que Davi vai em direção àquele leão e Davi tira aquela ovelha da boca do leão. Você pode imaginar o esforço, a força empregada naquela situação de Davi, um jovenzinho, ainda na adolescência, e ele próprio menciona, e no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 35, o próprio Davi fala isso ao rei Saul, quando ele estava diante do rei. Ele declarou que chegou uma situação que o leão foi atacar uma ovelha, que era de responsabilidade dele. Ele não permitiu, ele não se omitiu, ele foi em direção àquela ovelha para defendê-la. E a Bíblia diz que ele abre a boca do leão, e a expressão que ele usa é que ele agarrou na barba do leão. Ele arrancou a ovelha da boca do leão e ele arrebentou a boca do leão. Ele deslocou a mandíbula do leão. Ele destruiu a arma mais poderosa que o leão tinha para atacá-lo. Ele destruiu a boca do leão. O leão precisava da boca para morder, para com as suas presas fortes e ferozes matar, destroçar, ali engolir a carne da ovelha. Mas Davi anulou a boca do leão. O leão precisava da boca para rugir, que é uma das armas que o leão utiliza. O rugido do leão, ele amedronta. Com o rugido do leão, ele declara a posse de território. Ele declara a sua propriedade.
Quando o leão ruge, dizem os estudiosos que o rugido do leão, conforme a posição onde ele está, favorável ao vento, é ouvido até 9 quilômetros de distância. O rugido do leão. E aqueles animais ali onde ouvem, naquela imediação, onde ouve o rugido do leão, ele sabe que naquele lugar tem um leão, que ali tem dono, que ali tem proprietário, que ali aquela família, aquele rebanho, aquele bando de outros leões que fazem parte daquele rebanho ali, daquela manada, tem um líder, tem proteção, e os outros animais escutam o rugido do leão e temem, e fogem só de ouvir o rugido. E quando eu olho para a palavra do Senhor e começo a meditar nessa grande experiência de Davi, ao destruir a boca do leão, você muitas vezes pode ter ouvido já dizer que Davi matou um leão. Mas como ele matou? Ele matou arrebentando a boca do leão. Foi isso que a Bíblia diz. Leia na sua casa, 1 Samuel 17:35. Foi isso que ele declarou para Saul. Ele disse diante do rei, quando o rei falou para ele: você é muito fraco, você é um jovenzinho, você não é soldado, você não é guerreiro. Ele disse: rei, eu vou enfrentar Golias, eu vou matar esse incircunciso, eu vou derrotá-lo, porque eu já tive experiências lá sozinho no anonimato. Eu vivi experiências, eu já enfrentei o leão, eu já enfrentei o urso, e eu arrebentei, eu peguei na boca do leão, e eu rasguei a boca do leão. E o Espírito Santo de Deus nos fala aqui nesta noite, irmãos, esta é uma chave na vida de Davi, que nós precisamos entender, ter nas nossas mãos, e usarmos e colocarmos em prática e colocarmos em ação. Nós precisamos aprender que o diabo, ele é o nosso adversário. A Bíblia assim nos diz que ele anda rugindo e bramando como quem? Como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não é o leão, mas ele imita, ele tenta copiar, ele é um travesti, ele aparece tentando mostrar aquilo que ele não é. Ele quer imitar o leão da tribo de Judá, ele quer imitar, mas ele não consegue. Davi estava mostrando ali que naquela situação onde ele estava lá no campo, cuidando do rebanho pequeno, das ovelhas poucas que ali estava, ele tinha algo especial. Ele era um adorador, ele adorava a Deus, e sobre a vida dele já tinha uma unção, havia uma bênção especial, porque Deus fala para Samuel: eu achei lá na casa de Jessé alguém segundo o meu coração, vá até ele e derrame o azeite da unção. Samuel vai até a casa de Jessé, unge Davi com uma unção especial. E eu quero declarar nessa noite profética de que todo aquele que recebe uma unção, ele tem uma marca. Levante-se o que quiser se levantar contra ele, vai se levantar, mas vai cair em nome do Senhor, porque a unção, ela despedaça todo jugo, ela despedaça. Davi tinha uma unção, por isso ele despedaçou, ele destruiu a boca do leão. Eu quero te dizer que aqui neste lugar há uma unção. Sobre a tua vida há uma unção, sobre o teu ministério há uma unção, e você tem o poder e a autoridade para arrebentar a boca daquele que vem como um leão, tentando te tragar, tentando te devorar, tentando te destruir. Por que Davi destruiu o leão pela boca? Porque era um instrumento de ataque do inimigo. Você precisa entender que você tem armas poderosas para destruir as armas de ataque do teu inimigo. E o leão continua usando as mesmas estratégias que o leão tentou usar na vida de Davi. O leão tentou tocar em Davi enquanto ele era jovenzinho, enquanto ele ainda não tinha alcançado o seu propósito pelo qual Deus o havia colocado aqui na face da terra, que era ser o grande rei de Israel.
O diabo tentou destruir, mas ele tinha unção. E a unção despedaçou a boca do leão, anulou as estratégias do leão. O leão tem falado para você, tem usado a boca para declarar, para lançar sobre você medo, para tentar lançar sobre você morte e destruição. Mas eu quero profeticamente nessa noite declarar sobre você que na tua mão, levante a sua mão aí para o alto agora, nas tuas mãos a unção, a força, a autoridade do Espírito Santo de Deus. E hoje, e durante todos os momentos da tua vida, você vai poder pegar na boca do leão e arrebentar essa arma poderosa. Toda a palavra que o diabo tem lançado para te acovardar, para te amedrontar, para te intimidar, arrebente essa palavra. Levante-se contra este espírito de mentira. O diabo tem tentado como um leão lançar um rugido para te intimidar, para tentar te amedrontar. Arrebenta isso hoje, rompa isso hoje. O diabo tem vindo com as suas garras e com as suas presas poderosas para te devorar, para consumir a sua vida, o seu ministério, a sua família, os teus projetos, os teus sonhos. Mas eu declaro em nome de Jesus que nas tuas mãos há poder e autoridade para anular e arrebentar a boca do leão. Davi, ele tinha experiências na intimidade. Ninguém viu ele matando o leão. Ninguém viu ele matando o urso. Ele passou por essa fase na sua vida no anonimato. As situações, meus irmãos, que somente eu e Deus. As situações que é só você e Deus. Na tua intimidade, o teu pastor ora por você, o teu pastor intercede por você, mas vai chegar situações onde é você, na sua intimidade com Deus, precisa vencer o leão que se levanta para tentar te derrubar, para tentar te destruir. Vença, seja corajoso. Davi passa por aquela situação, ele relata ao rei Saul, ele conta ao rei que ele enfrentou o leão, ele matou, ele enfrentou o urso e ele matou, ele destruiu a boca do leão e do urso. Ele fez isso debaixo de uma unção que estava sobre ele. O tempo passou, ele enfrenta Golias, ele vence, ele derrota Golias. Agora, quando ele enfrenta Golias, ele não está mais no anonimato. Agora, ele está em destaque. Agora, diante de todo o exército de Israel, diante de todo o exército dos filisteus, ele enfrenta Golias e ele mata Golias. Mais uma vitória, mais um desafio que ele enfrenta. Primeiro, ele enfrentou desafios e venceu no anonimato. Segundo, ele venceu o desafio em público. Ele estava diante de muitos olhos. Ele venceu e ele alcançou fama. Ele conquistou posição. Você vai ver que o tempo passa na vida de Davi. Chega o tempo em que com 30 anos de idade, ele assume o reinado. Ele começa a reinar sobre uma parte de Israel e logo mais ele assume o reinado de todo Israel, do reino unificado, do reino do sul, reino do norte é unificado. Ele assume o poder de rei. Ele assume a posição pela qual Deus o colocou naquele lugar. Ele estava como o grande rei de Israel. Agora ele tinha fama, agora ele tinha sucesso, agora ele alcançou uma posição, ele tinha riqueza, ele conquistou territórios. Davi conquistou tantas coisas, mas na vida de Davi você vai encontrar algumas lacunas que muitas pessoas gostariam até que não estivesse relatado na palavra de Deus. Nós encontramos na vida de Davi o momento em que ele comete um dos grandes pecados que a Bíblia relata. Ele comete o pecado de cobiçar a mulher de Urias. Ele manda, ele trama uma situação toda para que um homem fosse morto. Nós encontramos na biografia de Davi que ele foi, durante o reinado, ele foi mentiroso. Ele mentiu, não mentiu? Nós encontramos na vida de Davi que ele adulterou, não adulterou? Nós encontramos na vida de Davi que ele matou, ele não matou? Nós encontramos tantas falhas, tantos pecados, tantas transgressões na vida de Davi.
E eu começo a perguntar, Senhor, mas o homem segundo o coração de Deus é esse homem que mente, que rouba. Ele roubou a mulher, ele matou, ele adulterou, ele transgrediu a lei de Deus. Ele preparou situações, ele preparou armadilhas para matar alguém. Ele criou estratégias maléficas na vida de alguém. Que homem é esse segundo o teu coração que fez todas essas coisas? E sempre meditando e pensando na vida de Davi, chega um momento na vida dele em que ele parou e pensou, fazem tantos anos que a Arca da Aliança, que era o maior símbolo da presença de Deus, não estava em Jerusalém. Ele tinha o seu palácio em Jerusalém, ele tinha um palácio, ele morava num palácio, e ele olhou, mas a Arca da Aliança não está aqui. Eu vou buscar, eu vou trazer novamente a Arca da Aliança, que estava há muitos anos fora da posse do povo de Israel. E ele se lembra então que a arca precisava estar num lugar especial. E de repente então ele prepara todas as coisas e ele diz, eu vou trazer novamente, eu vou preparar um lugar especial em Jerusalém e eu vou trazer a arca que representa a presença de Deus para Jerusalém. E ele então, ele prepara uma grande festa. A Bíblia diz que ele reúne uma multidão de pessoas, ele reúne músicos. E quando se fala a respeito de músicos, eu imagino que músicos que ele resolveu reunir, hein, irmãos? Cadê os musicistas que estavam aqui no altar? Davi, ele era um tangedor, ele era um especialista da música. Você imagina quais foram os músicos que ele convocou para uma festa? Ele convocou os melhores. Ele reuniu um exército de músicos, de cantores. Ele anunciou para o povo, nós vamos buscar a Arca da Aliança e trazer para Jerusalém. Ele colocou no seu coração, eu vou buscar, eu vou trazer. Ele estava na casa de Abinadab há muitos anos, e ele prepara tudo e ele vai. Quando ele chega com aquela comitiva, e a Bíblia diz que foram milhares de pessoas acompanhando a comitiva em festa, em alegria, em agito. Imagina a festa com tanta música. E o que comeram naquele trajeto, o que se alegraram, o que conversaram, o que adoraram a Deus. Nós vamos trazer a arca. Quando ele chega na casa de Abinadab, ele chega e ele leva algo que iria conduzir, que iria trazer a presença de Deus representada pela arca para Jerusalém. Ele me mandou preparar um carro de bois novo, de madeiras nobres, precioso carro de boi, um carro 0 quilômetro, que nunca havia sido usado, modelo especial. Ele mandou construir e ele preparou tudo, ele preparou os melhores animais para conduzir aquele carro de bois para levar para Jerusalém. Chega na casa de Abinadab, é colocado a Arca da Aliança sobre aquele carro de bois. E quando eles vão em direção a Jerusalém, eles começam a trilhar aquele caminho, algo maravilhoso, todos festejando. De repente, uma das rodas pende, balança, e a arca balança naquele carro de bois, e quando ela vai cair, um dos levitas toca naquela arca. E naquele momento que Uzá toca naquela arca, ele cai imediatamente morto. Ele cai ao chão morto. E, irmãos, eu começo a pensar a situação de Davi ali. Ele era o grande rei, o famoso, o importante, preparou toda aquela festa. E, de repente, ele vê aquele homem morto, o levita, caído no chão morto. Ele fracassou na grande festa que ele preparou. Ele fracassou na grande tentativa que ele fez de retornar a Arca da Aliança a Jerusalém. E a Bíblia diz então que ele para todo aquele projeto dele. Ele para e ele diz que então ele não continua levando a arca, mas ele pega a arca e ele deixa na casa de Obed-edom durante 3 meses. A arca fica na casa de Obed-edom. E eu me perguntei muitas vezes, e eu pergunto a você aqui nessa noite, o que Davi fez durante aqueles 3 meses? Você vai encontrar no texto da palavra de Deus que Davi voltou para o palácio e Davi foi
voltar ao passado. Davi foi relembrar as escrituras. Davi foi procurar os escribas. Davi foi procurar os homens de Deus. Davi foi procurar os levitas, os sacerdotes, para conhecer os escritos da palavra de Deus que estavam registrados e guardados, a história de Israel. E ele voltou lá em Moisés, quando Deus dá a ordem para Moisés da construção do tabernáculo, e Deus fala de que forma que a arca deveria ser transportada pelo homem. Ele descobre que Deus tinha dado uma palavra para Moisés, e Deus disse: a minha presença, que é representada pela arca, ela não é para ser carregada por carros, ela não é para ser carregada por animais, ela não é para ser carregada em objetos de luxo. A minha presença, que é representada pela arca, ela precisa ser carregada no ombro de homens especiais. Ela precisa ser carregada por sacerdotes. A minha presença, quem tem que suportar, quem tem que carregar a minha presença é o homem. É o homem escolhido por mim. E havia uma tribo, era a tribo de Levi, que era a tribo estabelecida e escolhida por Deus para o sacerdócio. Os levitas serviam no templo, cuidavam de todas as áreas. Os sacerdotes eram da tribo de Levi, e somente eles poderiam carregar a presença de Deus, transportar a presença de Deus. Davi entendeu que ele queria fazer algo muito bom. Ele queria fazer algo tremendo, algo especial, mas ele estava fazendo da forma errada. Ele entendeu que Deus estabeleceu formas, Deus estabeleceu maneiras, e Deus não muda a sua palavra. O que Davi fez? Davi chorou, se lamentou, desistiu. Davi se considerou um fracassado, um derrotado? Não. Davi disse: eu vou fazer da forma que o meu Deus estabeleceu. Eu pergunto a você, como foi o trajeto de volta de Davi? Lá da casa de Abinadab até o palácio, aquela multidão que estava ali festejando, de repente vê o fracasso de Davi. Ele teve que enfrentar aquele fracasso. Ele teve que, diante do povo, ouvir os comentários, os bochichos. E eu digo para vocês, termos fofoqueiros e murmuradores não é privilégio nosso só no século 21, lá no Brasil, ou aqui na América, ou em qualquer país do mundo. Davi também tinha os murmuradores, tinha os fofoqueiros, tinha aqueles de línguas compridas, tinham aqueles que estavam ali observando somente para criticar e para murmurar e lançar palavras de derrota. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Davi aprendeu lá no anonimato, que era destruir a boca do leão, anular a palavra de murmuração, anular a palavra de derrota, anular a palavra de maldição, ele levou durante toda a sua vida. E no momento de maior fracasso da vida de Davi, aquela multidão pode ter se levantado para criticar, para dizer, ele está em pecado, quem sabe vamos levantar um novo rei, vamos pedir a Deus um novo rei, ele não está mais digno de reinar, Deus está descontente com ele. Não, ele anulou aquele espírito, aquela palavra de destruição e de morte. Ele disse: eu vou fazer agora a coisa certa, da maneira certa. E 3 meses depois, novamente, ele volta à casa de Obed-edom, onde estava a Arca da Aliança. E ele chega lá. E quando ele chega lá, sabe o que ele faz? Ele leva os sacerdotes. Os homens escolhidos por Deus para carregar a presença de Deus. E sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele leva aqueles sacerdotes, ele faz da maneira que Deus havia estabelecido, ele alcança o sucesso, ele chega em Jerusalém, levando a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Eu vejo em Davi um homem que enfrentou tanto sucesso, mas um homem também que teve que enfrentar fracassos. Ele teve que viver situações na sua família, onde os seus filhos, um matou o outro, um
violentou a sua própria irmã, uma família destruída, ele teve que enfrentar essas situações de fracasso. Davi desistiu? Não. Davi tinha vencido no anonimato a boca do leão e ele sabia como lutar. Ele sabia como anular a boca do leão. Eu vejo nesse texto que nós acabamos de ler aqui um momento crucial na vida de Davi. Quando ele tinha 70 anos de idade. Aquele menino que desde criança teve experiências de adorador. Viveu sucessos, viveu conquistas, mas também viveu derrotas e viveu fracasso. E nós lemos aqui que quando chegou o momento que ele sabia que estava encerrando a sua vida aqui na terra, ele chama o seu filho Salomão, que tinha aproximadamente 20 anos de idade, um jovem, e ele faz algo extraordinário. Ele fala com o seu filho de uma forma como nunca antes ele falou. Você não encontra antes ele falando com o seu filho. E eu pergunto a vocês que estão aqui, pais ou mães, se você tivesse o privilégio de saber que seriam os momentos finais da sua vida, quais seriam os conselhos que você daria para os seus filhos? Qual seria o conselho? Me desculpe falar isso, pastor Reine, mas se você soubesse qual seria o último dia da sua vida, qual seria o conselho que se daria para o teu filho tão amado, para o reininho? Você não falaria para ele as coisas mais importantes? As coisas mais importantes. Eu creio que todo ser humano que tivesse o privilégio de saber que estava encerrando a sua vida, falaria para os seus filhos as experiências mais tremendas. E Davi chama o seu filho Salomão e ele dá os 2 maiores conselhos para Salomão, que fez dele o homem mais sábio, que fez dele, de Salomão, o homem mais rico, que fez dele o homem que conseguiu realizar o sonho do seu pai, que era de construir um templo para adoração a Deus. Davi chega para o seu filho Salomão e diz para ele: meu filho, eu quero te dar 2 conselhos. O meu tempo de vida está acabando, está terminando o meu tempo. Vivi vitórias, enfrentei derrotas e fracassos, mas hoje eu quero te dar os teus 2 conselhos mais importantes. E ele diz para Salomão: meu filho, seja forte. Seja forte. Ser forte não é aquele que nunca erra. Ser forte é aquele que muitas vezes erra, mas admite o seu erro e transforma o seu erro em aprendizado e em experiência para o amanhã. E ele diz mais: seja forte e seja homem. Algumas versões ele diz: porte-se virilmente. Mas a grande maioria das versões, das traduções bíblicas, no original você vai encontrar: seja homem. Sabe o que Davi estava dizendo para Salomão? Assuma que você tem fraquezas. Assuma a tua humanidade. Seja homem. Sabe qual é o maior problema do homem hoje, ser humano? É achar que é infalível. É achar que não transgride. É achar que não comete erros. É achar que é o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós nos achamos até mesmo na posição de Deus, ou nos colocamos quantas vezes na posição do próprio Deus, julgando ou questionando as atitudes ou aquilo que Deus faz, o que acontece na nossa vida. Eu confesso para vocês que durante toda a minha vida, eu carreguei muito forte no meu coração que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu aprendi isso muito cedo, desde criança, desde os meus 5 anos de idade eu convivo com a palavra. Eu aprendi muito cedo. A minha avó era uma mulher de Deus que era analfabeta, ela não sabia nem escrever o seu próprio nome. Ela usava lá digital para na sua carteira de identidade, que era usado essa expressão na época. E desde muito cedo eu aprendi a ler. Eu fui alfabetizada com 4 anos de idade. Então a minha avó, ela pegava a Bíblia e ela me dava, ela dizia: filha, lê a Bíblia para a avó. Então eu aprendi a palavra desde muito cedo. A palavra vive dentro de mim desde muito cedo. E eu aprendi este versículo da palavra, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus.
E eu sempre disse: Senhor, eu te amo. Então todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem. Eu vivi tantas situações de lágrimas, de estar com o coração arrebentado e dizer: Senhor, isso é para o meu bem. Obrigado, Deus, eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. O ano passado, nós, a minha família, eu com meu esposo, passamos, momentos tão difíceis. Na pandemia, o Senhor recolheu meu esposo, ele está com o Senhor. Tivemos 40 anos de casamento, servindo ao Senhor, ministrando, fazendo a obra de Deus. E foi um momento em quando eu estava ali, diante daquele caixão que estava ali, e eu disse: Senhor, obrigado, Deus, porque isso contribui para o meu bem, porque eu te amo, Deus. Davi estava dizendo isso para Salomão: seja homem. Assuma a tua humanidade. Assuma que você falha. Assuma que você peca. Assuma que você erra. Assuma que muitas vezes você mente. Assuma que muitas vezes você rouba aquilo que é de Deus. Roubar não é só roubar do homem, mas roubar também é tirar aquilo que pertence a Deus. Quando nós não consagramos ao Senhor o tempo que lhe é devido, nós estamos roubando dele o que lhe pertence. Quando nós não consagramos os dízimos ao Senhor, a Bíblia diz que o dízimo é santo, o dízimo é do Senhor. Se não consagramos os dízimos, estamos roubando. Se não ofertamos aquilo que devemos ao Senhor, nós estamos roubando. Davi disse: meu filho, seja homem, assuma a tua humanidade, assuma os teus erros, assuma as tuas falhas, assuma que você transgride, que você é vulnerável, mas assuma também aquilo que eu continuo dizendo a você: obedeça a tudo aquilo que o teu Deus exige. Assuma, obedeça a tudo o que o teu Deus exige. Davi estava dizendo: você não pode servir ao meu Deus somente, ao Deus do teu pai. Você precisa fazer dele o teu Deus. Você não pode servir apenas o Deus do pastor Reiner. Quem adora o Deus do pastor Reiner é ele. Quem adora o Deus dos nossos irmãos aqui, cada um. Quem adora o meu Deus sou eu, ele é meu Deus. Davi disse: meu filho, tenha o teu Deus. Que ele seja o teu Deus. Que ele seja tão próximo de você que você não tenha como se separar. Ele é teu, é propriedade sua. Obedeça a tudo o que o teu Deus exige. Porque o meu Deus, ele exigiu de mim tantas coisas. Eu obedeci, eu aprendi, eu falhei, eu assumi a minha humanidade. Eu fui homem. Eu roubei, eu matei, eu transgredi, eu menti, eu adulterei. Mas eu entendi que apesar de tudo isso, eu tenho o meu Deus que me fortalece. Eu entendi que eu posso todas as coisas naquele que me faz forte. Eu não sou forte, eu sou humano, eu sou um homem, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas e que Ele me faz forte. Ele disse: meu filho, ouça, carregue durante toda a sua vida o meu conselho. Seja forte, seja homem e obedeça tudo o que o teu Deus exige. Nessa noite, meu irmão, é uma noite profética. E eu creio tanto na palavra liberada. O Senhor tem nos levado a muitos lugares, a muitas nações para declarar a palavra. Quando nós falamos que vida e morte estão no poder da palavra, não é minha palavra, mas foi Deus que disse isso. Deus que determinou. Quando Davi falou para Salomão: faça o que Deus exige, obedeça tudo, porque se você fizer, Ele vai te honrar, Ele estará com você, e da nossa casa, da nossa família, sempre haverá um rei. Por que que nós falamos? Por que que
a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi que venceu. Ele venceu. Ele é a raiz de Davi. Por quê? Porque teve um homem segundo o coração de Deus, que admitiu as suas fraquezas, que admitiu os seus erros e que não desistiu. A chave de Davi é: erramos, não deveríamos, mas erramos, falhamos, mas nós admitimos e tomamos posse daquilo que Deus pode fazer e transformar. A grande mentira que o diabo tem rugido e lançado esse som violento aos ouvidos à distância de muitas pessoas é que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, que você não é digno, que você não pode. Ele te traz à tona lembranças amargas para tentar anular aquilo que Deus tem prometido na sua vida. Quando o leão se levantou contra Davi, lá quando ele cuidava de apenas 8 ovelhinhas no pasto, cuidando do rebanho doméstico da sua família, o leão estava se levantando, não era contra um pastorzinho de ovelhas, como muitos o chamam. O leão estava se levantando contra o rei de Israel, que já estava lá. Ele já era o rei de Israel, porque havia uma unção sobre ele. Você não é o que o homem olha e diz que você é hoje. Você é aquilo que Deus olha, aquilo que Deus vê, aquilo que Deus determinou para a tua vida. E quer o diabo queira ou não, quer o diabo use estratégias do leão para te amedrontar, para te acovardar, para tentar te devorar enquanto você é pequeno. Se você entender e ouvir os conselhos de Davi, que ele deu para Salomão, que fez dele o homem mais sábio, que fez dele o homem mais rico, que a palavra de Deus menciona, vai fazer o mesmo com você. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quando Deus aparece para Salomão, quando Deus se apresenta diante de Salomão numa experiência tremenda, quando após ele consagrar o templo, a realização do sonho do seu pai, a realização do sonho de Salomão, que era a construção do templo, quando o templo é consagrado, Deus se agrada de uma forma tão extraordinária de Salomão, do sacrifício que ele ofereceu a Deus, que Deus pergunta para ele: pede-me o que você quiser, que eu te darei. Me peça o que você quiser. E prontamente Salomão, eu imagino que naquele momento veio na mente dele o conselho do seu pai: seja forte, seja homem e cumpra tudo aquilo que Deus exige de você, que o teu Deus exige. E naquele momento ele foi o mais humano possível, reconhecendo que ele não tinha sabedoria. Você acha que ele pediria alguma coisa que ele já teria? Se ele tivesse, você acha que ele pediria? Com certeza, ele era muito jovem, com certeza ele pensou: eu não sei o que fazer. Como que eu vou realizar essa situação? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou liderar esse povo? Meu pai foi o grande rei Davi. Como que eu vou dar continuidade a isso? Como que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, eu preciso de sabedoria. E quando Deus dá a oportunidade para ele, ele diz: Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Ele assumiu que ele não tinha, mas ele precisava, e ele entendeu que o Deus dele era capaz de lhe dar sabedoria. E a Bíblia diz que Deus deu sabedoria, mas Deus também deu riquezas. Nessa noite, eu sinto uma unção muito forte aqui neste lugar. E eu quero deixar aqui gravado, eu quero lançar essa palavra, que ecoe aqui neste lugar, que ecoe aqui nesta cidade, que ecoe aqui nesse estado, neste país, nesta nação. Aquilo que Davi aconselhou o seu filho. E hoje nós vemos uma grande mentira que o diabo tem difundido, que se conselho fosse bom não seria dado, ele seria vendido. É uma mentira. A Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria.
Eu fico com o que a palavra diz. E por isso, nessa noite, com todo amor e com toda responsabilidade e temor diante do Senhor, eu quero te deixar estes 2 conselhos. Seja forte, seja homem. E cumpra tudo aquilo que o teu Deus exige. Tenha Ele como teu Deus pessoal. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Ele é meu Deus. Admita que você é humano. Admita que você muitas vezes falha. Admita que muitas vezes você transgride. Mas que Deus possa dizer, da mesma forma que Ele disse, não foi o homem que disse. Deus disse a respeito de Davi: eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Deus está olhando para mim e para você nessa noite. Você teria coragem de perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? Ainda ontem eu conversava com algumas pessoas e eu dizia, há um jargão tão forte que nós vemos no mundo inteiro, que dizem, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. E a pergunta que eu faço, nós somos fiéis? Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, Deus? Muitas vezes eu paro e pergunto, Senhor, o que o Senhor pensa a meu respeito? O que o Senhor diz a meu respeito? Se hoje fosse escrito a meu respeito, o que o Senhor diria? Eu gostaria muito de ouvir dele. Marli é uma serva fiel. Eu encontrei nela uma serva fiel. Nessa noite, profeticamente, eu quero declarar que Deus vai falar coisas a teu respeito. Deus vai falar a você. Não se culpe, não se condene, não desista, não volte atrás, não pare, não deixe que os teus fracassos, que as tuas derrotas impeçam o propósito de Deus para o teu amanhã. Não deixe, anule o espírito do leão que tem tentado contra a igreja. Contra a igreja, não é contra o mundo lá fora, porque o mundo jaz no maligno, mas é contra a igreja. Anule a atitude, anule essa força do inimigo para tentar te derrotar, te destruir, porque ele está tentando anular o propósito de Deus na tua vida. Mas hoje, nas tuas mãos, o Senhor coloca uma força tão grande. O Senhor vai te fortalecer. Ele vai fortalecer os teus braços. Ele vai fortalecer as tuas mãos. E você vai sair daqui tão forte, que se o leão vier e quiser devorar essa ovelha, que talvez seja alguém da sua casa, da sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, você tenha a ousadia, a força, a unção para arrancar, destruir, arrebentar a boca do leão. Hoje, literalmente, nós vamos arrebentar a boca do leão. Toda a palavra de morte, de fracasso, de destruição que o inimigo tem tentado lançar sobre a tua vida, você tem poder e autoridade para destruir, para derrotar nessa noite. Eu me levanto nessa noite como profeta de Deus para declarar sobre a tua vida. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. E o que nós desligarmos na terra será desligado nos céus. O Senhor Jesus, Ele tem a chave de Davi. Você prestou atenção no texto que o pastor Reiner leu? Você entendeu o que o Senhor falou com ele do dia inteiro? Aquele que tem a chave de Davi, esse vai te alcançar. Esse vai te fortalecer. A chave de Davi é: assuma a tua posição, quem você é, e entenda que Deus te ama assim como você é. Ele te ama assim como você está, e Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Ele continua acreditando em nós. Ele não desistiu de Davi,
apesar de todos os seus fracassos, de todos os seus erros, Deus não desistiu dele, porque ele entendeu que ele era fraco sim, mas o Deus dele não. Ele tinha um Deus.